Bom, eu tentei falar com o Edson Aparecido ontem pela manhã inteira e o Edson desapareceu. É um trocadilho ridículo, mas eu não tinha outro trocadilho para pegar até agora. E à tarde, a gente marcou 15 horas, acho que 17 horas com ele, e aí foi falha da nossa equipe, porque houve o caso do jogador Dudu, que teve um vídeo lá que, olha, o cara agrediu a mulher e tal. Não ficava nada claro de agressão do Dudu à mulher, mas a Malu também já tinha dito que houve casos anteriores, que ele já tinha sido julgado pela Lei Maria da Penha e condenado pela Lei Maria da Penha, e foi mesmo. Ela disse que apanha há muito tempo e que um tempo ela apanhou sem responder, depois ela começou a bater. Foi o que a gente vê no vídeo de ontem. Enfim, violência doméstica também é um dos pontos terríveis que nós temos durante essa pandemia, mas o deles vem acontecendo há muito tempo. Eu até disse, minha filha, se está nessa reunião, se você está vivendo essa situação conflituosa, é melhor você ir para o seu lado, ele vai para o lado dele. Mesmo que você disse que ele é um bom pai, quando bebe ele fica diferente, se ele tem amante e tal, ele resolve a vida dele, você resolve a sua vida e termina tudo bem para todo mundo. Agora, se alguém cometeu um crime ali, não sou eu quem vai julgar, quem tem que julgar é a justiça. Se ele bateu nela, ele vai ter que pagar por isso, por esse caso, senão, se foi o oposto, sei lá o que vai acontecer. Eu não sou investigador, nem delegado, nem delegada, que aliás ninguém quis falar nada, porque envolve gente famosa. Quando envolve gente famosa, geralmente os caras não querem falar nada. O vídeo não prova muita coisa, mas ela disse que apanhou grávida, ela disse que o cara bateu nela e na mãe dela e daí por diante. Violência doméstica é um dos pontos mais importantes dessa pandemia, que ninguém aguenta mais. O secretário Edson Aparecido já falou no programa da manhã aqui que talvez não soubesse que eu tinha pauta com o senhor. Eu não sei se a Débora tinha acordado com o senhor que a gente ia falar de manhã no nosso programa. A Débora tinha marcado com o senhor falar de manhã com a gente aqui? Oi, Datena, bom dia. Tinha sim, a gente tinha combinado de eu entrar agora por volta de 10 horas. Pois é. Pedir desculpas a você ontem. Não. Desculpas eu peço, porque eu sei que você teve problema de manhã e à tarde eu tive problema de pauta. Mas eu falei do Brasil Gente ontem, era só para pensar que eu não estou louco. Porque a gente fica falando em processo de integração. Ontem eu falei do Brasil Gente que tinha uma entrevista com o Zé Aparecido hoje de manhã aqui, com o Zé, me lembrando o Zé. Desculpe, Edson, mas o Zé foi um grande cara. Mas eu tinha uma entrevista com o secretário hoje de manhã aqui, eu falei para todo o Brasil ouvir. As pessoas deviam estar ligadas para não furar a pauta de gente no próprio programa. Isso não é integração, isso é desintegração. Isso não é integrar, isso é desintegrar. Entendeu? E o Edson não tem culpa nenhuma. Os caras ligaram para ele 1 hora antes, ele falou 1 hora antes, 2 horas antes. Aliás, não tem problema nenhum. Vamos falar com o secretário agora. Secretário, primeiro vamos começar com esse negócio de hospital de campanha, que todo mundo está tendo problema. Aqui em São Paulo falou-se que ia fechar o hospital de campanha do Pacaembu, porque não tem gente para botar lá. A dúvida que eu tenho é, primeiro, tem gente do Einstein trabalhando no Pacaembu? Bom, o Pacaembu, Datena, ele é administrado pela organização social que pertence ao Einstein. O Einstein tem um convênio conosco, eles administram o hospital do Mboi-Mirim, eles administram também o hospital Santa Catarina, no Jabaquara, eles administram um conjunto de unidades de saúde nossa na região sul e oeste, e o contrato de gestão do Hospital do Pacaembu é com o Einstein também. Agora, Edson, não lhe parece estranho você pagar R$2.000 de leito no Einstein, sendo que o Einstein teria que trabalhar no Pacaembu e não tem trabalho para os caras do Einstein que estão locados no Pacaembu? Você está pagando o Einstein 2 vezes, está pagando pelos funcionários que estão lá no Pacaembu e está pagando pelos leitos que você aluga no Einstein. Se você aluga leito do Einstein, por que você tem funcionário do Einstein e administração do Einstein no Pacaembu que pode fechar a qualquer momento? Não, Datena, são duas coisas diferentes. Mas o hospital é o mesmo. Não, é diferente. Nós, quando abrimos o hospital de campanha no Pacaembu, Datena, no início do mês meados do mês de março,
O Hospital do Pacaembu era um hospital de campanha que ele iria receber as pessoas que saíam, e até hoje faz isso, ele recebe as pessoas que saem das UTIs dos nossos hospitais municipais, ficam lá 8, 9, 10, 12 dias para se recuperarem, para poderem ir para casa totalmente curados. E aí a gente desocupa o leito de UTI do nosso hospital. O que aconteceu foi que no final de abril, você se lembra, no momento mais difícil da pandemia na cidade, nós chegamos a ter 94% dos leitos de UTI ocupados na cidade. 6 hospitais chegaram a 100% de ocupação. Você lembra disso? Moca, Cidade Tiradentes, Itaquera, Pirituba, São Miguel. Naquele momento, a Secretaria fez um chamamento público para contratar leitos de UTI da rede privada para a gente poder fazer leitos de UTI. O hospital de campanha do Pacaembu, ele não é leito de UTI. Lá nós temos 194 leitos de enfermaria, 16 leitos de estabilização. Então são coisas diferentes. Nós contratamos depois, já em abril, começo de maio... Qual é a ocupação do Hospital do Pacaembu hoje? Hoje nós temos, Atena, 30 pessoas, 30 pacientes. Quantas pessoas cabem lá? Cabem 200 pacientes. Se você tem 33 lá e cabem 216, por que vocês gastaram tanto dinheiro para fazer aquele hospital? Atena, nós tivemos 96% de ocupação do Hospital do Pacaembu. É que aqui em São Paulo nós fizemos uma lição de casa. Aqui em São Paulo, a taxa de ocupação em leito de UTI, ela reduziu porque nós passamos a tratar as pessoas na periferia, né? Para não acontecer o que está acontecendo no interior, está acontecendo no interior do país, que não se tem leito de UTI nem de enfermaria para atender as pessoas. Nós nos preparamos aqui para uma cidade que tem 12 Sei, mas hoje, onde acontecem mais casos de Covid em São Paulo? No interior do estado, na Grande São Paulo. Não é na capital. Estou dizendo hoje. Na capital, onde foi a maior contaminação? Não, o inquérito sorológico que nós fizemos ontem, inclusive, mostra que o maior número de casos que nós tivemos, por exemplo, foi no Grajaú. Mas naquela região do Grajaú... Mas não foi na periferia? Não foi na periferia? O maior... Foi na periferia, claro. Então, mas como é que vocês cuidaram tanto da periferia se os principais casos foram da periferia? Não entendi, Datena, desculpa. Como é que vocês cuidaram tanto da periferia se os piores casos foram da periferia? Não, os nossos hospitais, eles recebem, quando recebem a solicitação de internação, é a regulação do município que trata disso. Os pedidos vão chegando da UBS, da UPA, da AMA, e aí nós vamos distribuindo de acordo com o número de vagas que cada hospital tem. Nós tivemos, por exemplo, que colocar pessoas no Hospital de Parelheiros de Itaquera, porque Itaquera estava lotado. Mas o importante era salvar as pessoas. O importante era a pessoa ter um leito de UTI. O importante era não acontecer aqui em São Paulo, Datena, o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em Fortaleza, o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu na Itália. As pessoas irem para a porta do hospital e não ter um leito para ser tratado. Foi dessa maneira que a gente raciocinou. Se a pandemia aqui tivesse números maiores, como poderia ter tido números muito maiores, não teve porque a gente fez um trabalho correto, né? Nós teríamos leitos para tratar as pessoas. Não são maiores. Outra coisa que eu não entendo, não são maiores do que poderiam ser. Eu sabia que vocês iam falar isso, mas a gente ainda deve estar em ascensão. Se não está em ascensão, está no tal de platô, perto do pico, que ninguém sabe quando vai ser o pico, mas está... Por que nós estamos batendo recorde todo dia? E até outro dia vocês falavam que as UTIs estavam completamente ocupadas e de repente não estão mais, se está tendo gente mais contaminada e se está tendo gente que morre mais. É isso que eu não entendo. A minha cabeça não consegue entender isso aí. Se está morrendo mais gente, tem gente mais contaminada, por que não está usando os hospitais? Por que a rede não colapsou? Por que de repente o número de casos de UTI caíram? Não, Datena, isso é um dado importante. Aqui na cidade de São Paulo, nós tratamos a pandemia com uma rede de cuidado.
Cada unidade de saúde teve seu papel. A UBS teve seu papel, a AMA, a UPA, o hospital. E nós tivemos um momento aqui em São Paulo, onde o número de casos era crescente, onde a ocupação dos leitos de enfermaria chegou a 90%, de UTI a 94%. Mas e agora não é crescente, há um mês, o Edson? O Edson, agora não é crescente? Por que a gente dá recorde de morte? Não, em São Paulo, não. Em São Paulo, Datena, para você ter uma ideia, olha só, do dia 1º de maio até o dia 7 de maio, nós tivemos uma taxa semanal de novos casos de 5,3 a mais. De 8 de maio a 15 de maio, 5,1. De 16 de maio a 22 de maio, 3,1. De 23 de maio a 29 de maio, 3,7. De 30 de maio a 5 de junho, 3,2. De 6 de junho a 12 de junho, 2,4. E de 13 de junho a 17 do 6, 3,4. Aqui na cidade da Atena, nós já estamos chegando a mais de 22 dias com essas taxas estabilizadas. O que houve, e eu falei no seu programa, há cerca de 20 dias atrás, ou 15 dias atrás, que a pandemia ia para o interior, ela ia crescer no interior, que foi o que aconteceu. Eu falei isso no seu programa há 15, 20 dias atrás, né? Então, aqui na cidade, a gente conseguiu, felizmente, pelo trabalho que foi feito, conter o crescimento. Você está dizendo que houve um erro do governo do estado em deixar a pandemia ir para o interior? Não, o que eu acho, Datena, é que aqui em São Paulo, o isolamento, que todo mundo dizia que não existia, enfim, ele existiu de alguma maneira. Não é que não existia, não existia mesmo. O transporte coletivo estava lotado. Você vai me desculpar. Durante 34 dias, nós chegamos a ter 8 milhões de pessoas tranquilas de casa. Um dos maiores meios de contaminação, da população é o transporte coletivo. Aqui o transporte coletivo sempre andou lotado, com gente em pé. Tanto que o Bruno mandou o Caran embora porque ele não conseguiu fazer as pessoas sentarem. Depois ele revogou a medida dele. As periferias, onde você fala que houve controle, as periferias estavam funcionando quase que normalmente, com gente circulando pela rua adoidado. E vocês fingiam que fiscalizavam e não fiscalizavam nada porque sabiam que as pessoas estavam morrendo de fome. E tinha gente circulando nas periferias pra caramba. Aliás, morreu gente ou contaminou gente pra caramba nas periferias porque não tinha respeito nenhum a essa quarentena. Vocês não estavam cumprindo a parte de vocês do sistema essencial do transporte coletivo e a periferia não podia cumprir o que vocês queriam, porque senão eles iam morrer de fome dentro de casa. Isso a gente mostrava imagem todo dia. Se quiser, eu faço uma matéria só disso, mostrando nos períodos que você falou que a periferia estava confinada, que ela não estava, que tinha bares abertos, os ônibus estavam lotados. Então não houve esse confinamento que você falou que houve. Nós tivemos um isolamento social aqui, foram quase 8 milhões de pessoas que deixaram de sair de casa. Tanto é, eu vou te dar um dado de comparação. Não, você tem número, mas o que era a verdade não era isso. A Lombardia tem 10 milhões e 600 mil pessoas. Lá morreram 17 mil pessoas no norte da Itália. São Paulo tem 12 milhões de pessoas, né? Aqui morreram até o momento 6 mil pessoas. Quer dizer, foi feito um trabalho da Atena. Claro que foi feito um trabalho. E foi feito um trabalho. Mas parte desse trabalho não foi cumprido, inclusive por vocês que deixaram os ônibus trafegando lotados esse tempo todo. Lotados. Se esses ônibus trafegaram lotados o tempo todo, então não andaram lotados uma semana, depois começou a andar lotado. Onde é que esse povo estava indo? Passear ou ir trabalhar, o Edson? Não, você tinha os setores essenciais da sociedade, da economia, que funcionaram, Datena. Setores de saúde, alguns setores de alimentação. Mas não só setores de saúde capazes de lotar tanto ônibus assim. Não foram tantos setores de saúde. O que eu digo é que a periferia, quando viu que ia morrer de fome, começou a sair. Por isso que houve contaminação maior nas periferias. Agora, esse raio desse hospital do Pacaembu, ele vai fechar ou não vai fechar? Olha, Datena, nós já estamos, como eu disse a você, desde o dia 1º de junho, com dados muito estáveis. Nós precisamos ficar mais uma semana, Datena, mais uns 10 dias com esses dados estáveis, não correr nenhum risco de a doença retroceder. E aí, com isso, daqui mais uma semana, não modificou,
nós estamos com os óbitos controlados, o número de novos casos está controlado, não houve um crescimento da necessidade da ocupação de leitos? Não, não houve. Está constatado, aqui a gente chegou ao platô e vamos começar a descer a pandemia na cidade. Aí a gente desativa. Porque você imaginou, Datena, imagine só, a gente desativa agora. Nós temos um repique, a chamada segunda onda, que aconteceu num monte de lugar, a segunda onda. Né? Ninguém desativou. Eu não entendi por que surgiu a possibilidade de reativar, de desativar esses hospitais de campanha e que os profissionais que lá estão locados iam sair de lá. O que os caras fizeram, onde a pandemia retrocedeu, foi manter a estrutura e esperar por uma segunda onda. Então, por isso que eu estranhei quando me disseram que ia fechar esse hospital do Pacaembu. Agora, vocês concordam que vocês, até agora, se não houver uma segunda onda, superestimaram o número de leitos? O do AMB tem lá quantos? 1.400 e poucos leitos, com 200 caras lá dentro. E leitos que custaram 4 mil e vocês estão pagando 2 mil para o Einstein. Por que não tem gente? Por que não teve mais unidade de UTI dentro desses hospitais de campanha? Por que não foi possível ter mais leitos de UTI desses hospitais de campanha, ao invés de usar a rede hospitalar privada da cidade, pagar por isso? Porque é pagar duas vezes. Vocês gastaram 50 milhões em 2 hospitais, ainda alugam leitos dos hospitais privados. É isso que o povo gostaria de entender. Eu estou perguntando como leigo, eu não estou aqui afirmando, mas estou perguntando como leigo. Porque eu acho que vocês estão gastando 2 vezes o dinheiro do povo. Não, não é isso, Datena. Nós temos hoje 258 mil pessoas que são suspeitas de ter Covid na cidade de São Paulo. Se nós formos, e nós monitoramos 180 mil pessoas. Segundo os dados que aconteceram no mundo todo, de 10 a 15% dessas pessoas vão precisar de um leito de UTI. 10 a 15% de 180 são 18 mil pessoas. E você imagine se nós tivermos 18 mil casos batendo na porta dos hospitais. Então, se você testar São Paulo, quantos casos você acha que nós temos de pessoas contaminadas e quantos já morreram aqui? Se você tivesse testado definitivamente São Paulo. A testagem, ela para termos de planejamento de saúde pública, a testagem, ela cumpre um papel. A testagem é importante agora, nesse momento de abertura, de flexibilização da economia, como nós estamos fazendo, para você ver quem já está imunizado. E o nosso inquérito sorológico coloca exatamente isso. Nós temos 1.160.000 nessa primeira fase que foi feita, vão ser mais 4 fases. A outra fase começa de testagem. 1 milhão do quê? De contaminados? 1 milhão, tem 1.160.000 pessoas que foram acometidas. Quantos morreram até agora? Quantos morreram até agora? Nos dados de ontem, 6.606 pessoas na cidade. Oficialmente, então, oficialmente sem a testagem, quantos foram os contaminados? Você não falou 250 mil? Não, nós temos 258 mil pessoas suspeitas, porque os nossos médicos na periferia, eles acompanham. Mas você acha que teve mais de 1 milhão de infectados? Você acha que teve mais de 1 milhão de infectados? Não, acho não. A pesquisa, o inquérito sorológico nos disse que a gente já... Então, 1.160.000 se você tivesse testes, é bem provável que a gente tivesse muito mais do que 250 mil mortes em São Paulo. Que seria muito mais que a Lombardia que você está falando. Não, se nós tivéssemos, se nós não fizéssemos o que nós fizemos na capital da Atena, que foi tratar as pessoas na periferia, nós seguramente precisaríamos 17 mil pessoas que poderiam agravar. Eu sei disso, mas é que morreu mais gente de Covid em São Paulo do que está se dizendo que morreu. Como morreu gente que não tinha Covid, vocês botaram que era Covid, que era síndrome respiratória aguda Covid, mas morreu gente pra caramba aqui. São Paulo não fez isso. São Paulo, aliás, foi a única cidade do Brasil fez? Por teste? Que separou. Não fez. São Paulo da Atena foi a única cidade do Brasil que colocou óbito confirmado e o óbito suspeito,
que foi a pessoa que morreu, já tinha sido testada, não saiu o resultado, ou a gente depois do óbito, a pessoa tinha sintomas de síndrome respiratória, nós testamos. Então, tanto é que se o Edson, você pega... Em nenhum momento você não acha, em nenhum momento mesmo, você tem certeza que não gastou demais com esses hospitais de campanha? Sei se você tem certeza absoluta disso. Certeza absoluta, o hospital de campanha em São Paulo é o mais barato do Brasil. Ele cumpriu um papel mais importante. Barato se você usar. Se você não usar, o leito custa 3.800 do AMB. Se você não usar, é caro pra caramba, pô. Não, você tem 33 pessoas num local que tem lá... Mas isso agora, Datena, que a gente nós estamos saindo da pandemia aqui. Nós estamos com a pandemia estável na cidade. Mas eu nunca vi esses hospitais ocupados aí. Estava lotado? Essa coisa é engraçada. Se a gente faz, é porque faz. Se a gente não faz, mas não é isso. Faz. É porque sempre houve acusação de quem trabalhava lá dentro que os hospitais nunca foram ocupados. Não, do jeito que você está falando. Datena, se você me deixar explicar o seguinte, o AMB, claro. Nós botamos para funcionar 900 leitos no AMB. O AMB, esses 900 leitos que tinha RH, insumo, medicamento, tomógrafo, tiveram 800 vagas ocupadas. Aí nós tínhamos uma outra parte do hospital, porque o AMB nós estamos fazendo isso, abriu o hall, lotou o hall, 300 pessoas. Aí abrimos uma parte do pavilhão, 200 pessoas, lotou. Aí abrimos uma outra ala, lotou. A gente ia abrindo essas alas, Datena, na medida que ia chegando os pacientes. Você imagina um hospital com 900 pessoas e eu tendo que construir quarto novo do lado da pessoa entubada? Por isso que a gente deixou um conjunto de leitos prontos, mas eles não estavam ativados. Nós ativamos uma parte deles. E a parte que foi ativada foi usada, Datena. Foi usada. Nós salvamos nos hospitais de campanha 6.000 vidas. Foram 6.000. Você imagina 6.000 pessoas? Que eu acho estranho, Edson, eu ainda continuo achando estranho que você tem convênio com o Einstein, né, do pessoal que trabalha no Pacaembu. E dizem ainda, apesar de você confirmar, mas é o Einstein que administra. De você confirmar e dizer que o hospital de campanha foi usado. Houve várias denúncias que ele não foi usado do jeito que você está falando que usou. E aí, de repente, você não podia alugar vaga no Sírio, por exemplo, ou num outro hospital? Porque o Einstein, que tem a administração do hospital de campanha, que dizem não foi usado do jeito que você está dizendo que foi. Ô, Datena, eu aluguei não é estranho um leito isso? de UTI. Não, eu aluguei um leito de UTI no Einstein, na Beneficência Portuguesa, no HCOR, que custa R$10.000 por R$2.100, para salvar vidas, quando os hospitais da prefeitura estavam lotados. Um leito de UTI no Einstein é R$10.000 por dia. Nós estávamos pagando R$2.000. E lá é UTI, hospital de campanha não é UTI, hospital de campanha é enfermaria. É diferente, é completamente diferente. Quando a gente alugou os hospitais, os leitos privados, foi, Datena, porque os hospitais nossos, as UTIs porque a gente aqui, esse tempo todo, teve denúncia que os hospitais não estavam sendo usados da forma que deveriam ser usados. Como denúncia nada? Denúncia nada uma ova, era de gente que estava trabalhando dentro do hospital, como denúncia nada. O Agostinho, quantas denúncias você fez? Quantas denúncias você fez de gente que trabalhava no Pacaembu que disse que não tinha ninguém lá dentro? Como denúncia nada? Foram aqui várias. Ninguém está brincando. Várias. No Pacaembu. Quantas denúncias você fez? Várias. O Agostinho tocou gente que disse que era funcionário do hospital de campanha e não era. Não é verdade, secretário. Não é verdade, secretário. Não é verdade isso. Espera um pouquinho só. O senhor está dizendo que a gente é mentiroso. O senhor está me chamando de mentiroso. Está dizendo que a gente é mentiroso. Quem mentiu foi a secretaria quando disse, por exemplo, que havia EPI para todo mundo e havia um rodízio em que eles não podiam ir no banheiro. Essa ordem foi dada. É verdade, secretário. Como não é verdade se os caras falaram aqui? O senhor está recebendo informação errada. Não, Edson, você pode chamar a gente de mentiroso. Peraí. Você pode chamar a gente de mentiroso. Não, você chamou a gente de mentiroso, chamou o repórter de mentiroso. E nós não podemos dizer que vocês falsearam a verdade. Datena, o secretário... Vocês não estão querendo... Peraí. Vocês não estão querendo admitir que vocês gastaram
15 milhões de manutenção em hospital de campanha, que não precisa de 15 milhões de manutenção. Eletricista, o cara falou, aquilo lá quando monta, vai o quê de manutenção? Você também não está querendo admitir isso. Eu podia chamar o secretário de mentiroso quando ele disse aqui que o Iabas não estava usando funcionários da UBS no hospital de campanha e estava. Tanto que o senhor, depois da entrevista aqui, mandou voltar. Então eu podia chamar o senhor de mentiroso também. Lá. Eu podia chamar o senhor de mentiroso. Só que eu não vou chamar porque o senhor foi mal informado pelos seus assessores. Ou não é verdade? No mesmo dia que nós fizemos a entrevista, o senhor transferiu o pessoal da UBS de lá para as UBS de volta. Ou é mentira nossa também? Não falei nada de mentira, Datena, desculpa. Eu acho que nós estamos fazendo um esforço aqui, Datena, de atender a população de São Paulo. Bom, já entendemos que ninguém aqui é mentiroso. Agora vamos ao que interessa. Já ficou claro aqui que ninguém é mentiroso. Agora vamos para outra fase. Se o interior de São Paulo é o epicentro da doença, como o senhor disse pela primeira vez que era, se os hospitais do interior ficarem ocupados, para onde vem essa gente que vai ocupar o hospital do interior? Olha aí, Datena, não é o governo do estado que tem que ver isso, é a Secretaria de Estado. Não vem para a capital? A prefeitura... Não vem para a capital? Provavelmente vem para a capital e vai contaminar tudo de novo a capital. É por isso que o hospital de campanha, por enquanto, tem que ficar aberto. Porque houve erro no governo do estado. Nós aqui, Datena, nós cuidamos de 243 pessoas da região metropolitana que foram internadas nos nossos hospitais, né? São Paulo, todos os nossos equipamentos funcionam de porta aberta, a pessoa bateu na porta, a gente bota para dentro e trata. As outras cidades, Edson, eu sei que tem coisa que você não pode falar, e eu sei que tem coisa que não dá mais para perguntar, mesmo porque a entrevista chegou num ponto que eu não queria chegar. Ainda bem que você se desculpou dizendo que o nosso repórter era mentiroso. Eu também acho que você não é mentiroso. Então vamos parar por aqui, que a entrevista chegou no ponto certo. Mas eu continuo dizendo que houve coisa errada pra caramba, tanto na administração municipal como estadual em São Paulo. Que vocês não fizeram mil maravilhas, porque nós tivemos o maior número de mortos em São Paulo e a economia está quebrada. Então, para não perder a nossa amizade, já que o senhor retirou a palavra mentiroso, a gente retira também aqui a palavra mentiroso e vamos dizer que houve erros. Fica melhor assim, mas isso aqui é entrevista. Entrevista é isso aqui. Quando se tem um lado falando pelo governo e se tem outro lado da imprensa tentando saber pelo povo o que de fato aconteceu. Entrevista é isso aqui. Isso é entrevista. Muito obrigado pela sua atenção, secretário. Um ótimo dia.